Bem-vindos a mais um Arquivo W. Hoje nós conversaremos sobre um dos livros mais misteriosos da humanidade, o manuscrito Voynich, que é um livro ilustrado cujo conteúdo é incompreensível, tanto na parte escrita quanto na parte desenhada, e isso tudo acabou lhe garantindo a alcunha de o livro que ninguém consegue ler. Será que existe algum tipo de conhecimento místico escondido naquelas páginas, ou tudo não passa de um embuste? É sobre isso que nós conversaremos no vídeo de hoje. A história moderna do livro começa em 1912, quando um livreiro polaco-estadunidense de nome Wilfred M. Voynich comprou a obra do colégio jesuíta da vila de Mandragone, em Frascati, na Itália, através do padre jesuíta Giuseppe Strickland. Os jesuítas daquele colégio precisavam de fundos para restaurar a vila e venderam a Voynich 30 volumes de sua biblioteca, que era formada por volumes do colégio romano que tinham sido transportados ao colégio de Mandragone junto com a biblioteca geral dos jesuítas, para evitar uma expropriação pelo novo reino da Itália. Entre esses livros estava o misterioso manuscrito que é tema desse vídeo. Junto com o manuscrito, encontrava-se também uma carta de Johannes Marcus Marci, que viveu entre 1595 e 1667. Ele era reitor da Universidade de Praga e ele era também médico real de Rodolfo II da Germânia. Nessa carta se lia que o livro estava sendo enviado a Roma com destino ao amigo polígrafo Athanasius Kircher, para que esse o decifrasse. Na carta, que ostenta no cabeçalho a data de 19 de agosto de 1665, Marci declarava ter herdado o manuscrito medieval de um amigo seu. Esse amigo, segundo algumas pesquisas, seria George Baresch, e que seu dono anterior havia sido o imperador Rodolfo II do Sacro Império Romano, que o adquirira por 600 ducados, que na época era uma cifra bem elevada. Segundo o antigo dono, o imperador Rodolfo, esse livro teria sido escrito por Roger Bacon, que viveu entre 1214 e 1294, que foi um dos frades mais famosos de seu tempo e também um alquimista. Então, embora o conhecimento moderno sobre esse livro tenha a data de 1912, o manuscrito em si foi datado como sendo do século XIII. A partir de 2005, o manuscrito passou a ser o item MS-408 na Beinecke Rare Book and Manuscript Library da Universidade de Yale, e logo depois, várias versões facsímile chegaram ao mercado. Se você quiser ver alguma dessas versões, inclusive, veja a descrição desse vídeo que eu vou deixar um link ali. Mas o que nós vemos de fato no livro? Ali nós vemos um texto indecifrável que realmente não dá para entender, embora diversas tentativas de decodificação já tenham sido feitas. E além disso nós vemos diversas ilustrações em cores que representam uma ampla variedade de assuntos. Os desenhos eles permitem que a gente consiga perceber um pouco da natureza do manuscrito, e inclusive esses desenhos eles foram utilizados como pontos de referência para os criptógrafos, além de que eles também foram utilizados para separar o livro em seções. A seção 1, que vai da folha 1 até a 66, contém elementos de botânica, inclusive ela tem 113 desenhos de plantas nunca vistas. A seção 2, que é bem curtinha, vai da folha 67 até a 73, é de cunho astronômico ou astrológico. Ela apresenta 25 diagramas que parecem se referir a estrelas. Já a seção 3, que vai da folha 75 até 86, nós temos um cunho mais biológico. As figuras desenhadas aqui são quase que exclusivamente femininas e elas são vistas imersas até os joelhos em estranhos vasos que se comunicam um com o outro e que contêm fluidos escuros dentro. Realmente não dá para entender. Logo após essa seção, vem uma mesma folha repetida 6 vezes, apresentando 9 medalhões com imagens de estrelas ou figuras que poderiam ser células. E logo depois nós entramos na seção 4, que vai da folha 87 até a 102. E aqui nós temos elementos de farmacologia medieval. Nessas imagens nós vemos principalmente ampolas e frascos semelhantes às dos recipientes de farmácias antigas, e ainda vemos alguns desenhos de plantas, raízes e ervas medicinais. E depois nós temos a seção 5, que vai da folha 103 até a 122, e aqui nós temos apenas texto e nenhuma imagem, então não dá para entender qual seria a temática dessa última seção.
A única imagem que a gente consegue ver aqui são algumas estrelinhas ou pequenas flores, mas que não dizem muita coisa. Muitos tentaram decifrar o manuscrito, tanto na sua linguagem quanto no conhecimento que ele aparentemente armazenaria, mas todas as empreitadas foram sem sucesso. Inclusive, esse manuscrito foi o único a resistir às análises dos experts de criptografia da Marinha Americana, que ao fim da guerra estudaram e analisaram alguns antigos códigos cifrados para testar os novos sistemas de codificação. Alguns passaram a apontar que o manuscrito usava algum tipo de língua artificial, outros começaram a pensar que o material seria simplesmente uma fraude, visando a desfrutar, na época, o sucesso que obtinham as obras de natureza esotérica, e alguns outros também acreditaram ter decifrado o manuscrito, como é o caso de Gerard Cheshire, linguista da Universidade de Bristol. Ele disse que o manuscrito é um compêndio de informações sobre remédios à base de ervas, banhos terapêuticos e leituras astrológicas, enfocando principalmente a saúde física e mental feminina, a reprodução e a criação dos filhos. Segundo ele, o texto teria sido escrito em proto-românico, uma língua que seria utilizada na época e que, segundo alguns especialistas, era uma espécie de dialeto da região, que mais tarde teria influenciado línguas como espanhol, francês e italiano. Segundo Cheshire, o idioma proto-românico usado era onipresente no Mediterrâneo durante o período medieval, mas raramente era escrito em documentos oficiais ou importantes, porque o latim era a língua da realeza, igreja e governo. Se isso de fato fosse verdade, esse seria o único documento escrito no dialeto descoberto até então. Mas existem diversos questionamentos sobre essa teoria de Gerard Cheshire. Diversas pessoas do mundo acadêmico refutaram a ideia, dizendo que essa tal linguagem proto-românica não existe de verdade. Uma das pessoas que refutou essa história foi Lisa Fagan Dennis, diretora executiva da Academia Medieval da América. Isso é apenas mais um disparate aspiracional, circular e de autorrealização, foi o que ela disse. Já o pesquisador Gordon Hugh, que estuda o Voynich há uma década, afirmou ao Live Science que faltam padrões comuns na linguística para comprovar a teoria de Cheshire, como artigos. Ele disse: os decodificadores estão bem cientes de recursos como este, então essa é uma das primeiras coisas que procuram, e esses recursos não ocorrem no manuscrito Voynich. Posteriormente, Cheshire, em entrevista ao The Guardian, tentou rebater as informações, mas no final das contas, a própria Universidade de Bristol retirou do ar a reportagem que tinha feito sobre o estudo e substituiu por uma nota que afirma: após a abertura da mídia, preocupações foram levantadas por acadêmicos nas áreas de linguística e estudos medievais sobre a validade dessa pesquisa. Levamos essas preocupações muito a sério e, portanto, removemos a história referente a essa pesquisa de nosso site para buscar validação adicional e permitir mais discussões, tanto internamente quanto com o periódico em questão. Com uma das mais novas teorias de decodificação descartadas, o mistério permanece. Qual seria o conhecimento escondido nos códigos e nas imagens do manuscrito Voynich? Será que um dia isso vai ser decodificado? Por que será que esse livro foi escrito? Por quem ele foi escrito? E quando de fato ele foi escrito? Essas respostas talvez nós nunca saberemos. Mas agora eu quero saber o que você acha desse livro. Se você já deu uma folhada nos PDFs por aí pela internet, se você já pegou na mão algum facsímile, conta ali o que você acha que é sobre esse livro, se você acha que é um embuste, se você acha que ele tem conhecimentos místicos, e a gente conversa mais um pouquinho ali embaixo. Eu sou Rafael, esse foi um Arquivo W e eu vou ficando por aqui.